Olá, começando aqui mais uma live de quarta-feira para a gente falar sobre comunicação consciente, comunicação não violenta e cultura de paz. E para a gente falar sobre esse assunto é importante que talvez você já me conhece um pouquinho, eu sou Lidiane Mello e trabalho aqui então com comunicação não violenta, comunicação consciente e cultura de paz. Hoje eu escolhi para conversar com vocês, como eu sempre conto aqui, questões do meu cotidiano, coisas que as pessoas vão me perguntando, assuntos que vão me trazendo ali no direct ou nos grupos dos alunos. Boa noite, Tina. Boa noite, pessoal que está entrando. Tá me ouvindo bem? Eu gosto sempre de confirmar com vocês se está tudo bem por aí. E nessas. Estão ouvindo? Acho que sim, né? Ops, tá ótimo, então tá bom. Saudade, Tina. Eita, e agora? Isso sai daqui. Já sai, né? E hoje eu escolhi falar então desse assunto que foi o que movimentou aí minha última semana da semana passada para cá, que é sobre o assédio no trabalho. Quando eu falo com gestores, principalmente nas instituições, nas empresas, instituições com diretores, gestores, donos de empresa em algumas situações também, sempre tem muito essa. E na apresentação, né, da comunicação não violenta, sempre tem muito essa questão de como resolver as situações de assédio no trabalho. Então, esse é um lado do que eu vivencio e trago aqui como experiência para a gente falar um pouquinho aqui nesses minutinhos que nós vamos ficar juntos. E o outro lado, que são de pessoas que sofreram algum tipo de violência no trabalho, de algum tipo de assédio, né, que eu já estou até chamando aqui de violência, porque é uma violência, que sofreram situações de assédio no trabalho e chegam até mim para as questões do acolhimento, e inclusive até de indicação de trabalhos terapêuticos com psicoterapeutas. Nessa abordagem do assédio no trabalho, sempre tá todo mundo ali, né, pisando em ovos, né, é um assunto que não é simples de falar, as pessoas têm um pouco de tabu de falar sobre isso, tem uma certa resistência, mas ele é extremamente importante ser falado e a gente tocar aqui sobre isso, e a comunicação não violenta tem muito a nos ajudar e a nos ensinar a como lidar com essas questões no trabalho, inclusive na construção da cultura de paz, porque se existe uma cultura de assédio, e ela existe porque ela é uma cultura estrutural e institucional, né, que muitas vezes é perpetuada por gerações dentro de instituições. Então, as questões do assédio, embora sejam delicadas, embora a gente aqui não vá expor ninguém, não é um espaço jurídico, eu não sou advogada, o meu caminho é do cuidado em saúde, então sou enfermeira e utilizo a comunicação não violenta para ajudar profissionais, para ajudar pessoas a lidarem com outras pessoas e nos seus relacionamentos, seja no trabalho, na vida social, familiar, enfim, para que a gente construa uma cultura de paz. Então, não é esse espaço aqui dos julgamentos nesse sentido jurídico, mas a gente conversar um pouco, porque quando a gente expõe, né, quando a gente fala sobre um assunto, ele passa a não ser mais um tabu e o desconhecido vira conhecido. E quando a gente conhece, a gente tem muito mais responsabilidades em observar e identificar, em prevenir e em tratar as questões relacionadas ao assédio. Então, muitas pessoas do cotidiano, alunos, pacientes, enfim, já passaram por situações de assédio no trabalho ou já vivenciaram, ou seja, não elas viram isso acontecer. Não sofreram diretamente, mas viram. E existe uma pesquisa, um dado de uma pesquisadora de Secretaria do Trabalho, Ministério do Trabalho, que diz que uma pessoa que vê um assédio acontecer, que vê uma situação de violência, ela pode sofrer tão ou mais do que a pessoa que está de fato passando pela situação de assédio e de violência.
Então, vejam que é um contexto, assim como a comunicação não violenta nos ensina a olhar para o ambiente, para essa ecologia das relações que envolvem a nós mesmos, o outro e o ambiente, como o ambiente interfere também na nossa saúde, né? Nossa saúde mental, física, e quanto ela pode impactar se a gente não tratar com a importância que ela tem. Então, hoje já existem mais legislações que auxiliam as empresas a tomarem posturas e decisões para mitigar as questões do assédio, mas ainda é tão comum porque é tão habitual, que é outro ensinamento da comunicação não violenta. Não é porque algo é habitual que aquilo é natural. Às vezes é um hábito, então é institucional, cultural de um determinado espaço, cultural de uma determinada instituição, que as pessoas tratem umas às outras, ou inclusive nas relações de poder, com comportamentos que configuram assédio. Então é importante que a gente tenha esse espaço de consciência, né, de trazer para a consciência de que isso acontece e acontece muito, principalmente nos lugares onde não é tratado, não é falado e, ou pior, quando essas situações acontecem, elas são veladas, elas são negligenciadas, elas são diminuídas, desvalorizadas e tratam a pessoa que foi assediada com menos valia, com menos importância, invalidando aquele fato, aquele acontecimento, o que faz com que a perpetuação do assédio ela continue dentro daqueles espaços. Então, há espaços e tipos de trabalho que configuram o assédio com uma maior frequência. Então, talvez você já tenha ouvido falar, não vou falar porque não é a ideia da gente falar quais são esses trabalhos. Se você sabe, ok. Se você não sabe e tiver interesse, você busca aí no Google, você vai ver quais são as profissões, né, e as relações de trabalho onde o assédio são maiores. Tem vários trabalhos sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui é que a questão do assédio não é algo isolado, né? Não é algo que aconteceu agora, um conflito com um colega de trabalho ou até mesmo com um superior que vai configurar uma situação de assédio. Então, o assédio, por que ele é tão importante a gente falar dele? Porque ele é algo que acontece repetidamente, é algo que faz, que mantém uma estrutura, relações de poder, seja poder de hierarquia, ou poder de força física, ou esse falso poder de gênero, e eles são comportamentos e situações que são repetidas. E justamente por serem repetidos, vão causando na pessoa que está sofrendo assédio a impressão errônea ou falsa de que aquilo talvez é coisa da minha cabeça. Então, além de o assédio já ser uma violência, né, infringida contra alguém, né, inclusive nas relações de poder, não só nas relações de poder hierárquica, entre pares também, entre pessoas que têm, que é subordinado em relação ao seu chefe, dependendo das relações, por exemplo, de gênero, como eu falei, ou de questões raciais, que a gente também já tratou aqui. Lá no canal do YouTube sempre tem os vídeos para quem quiser assistir. Você consegue ver no link da bio o canal lá do YouTube. Então, independente, né, das relações que são estabelecidas, é importante a gente saber disso, né? Porque a gente fica, como elas são tão repetidas e ela acontece muitas vezes não só com você, mas com outras pessoas ao seu redor, que a gente pode passar a ter a impressão de que é assim mesmo, não tem nada a ser feito, né? E além dessa impressão falsa, né, de que o assédio talvez seja assim que funcione aqui, então eu tenho que ficar calada se eu quero continuar nesse local, a gente ainda tem aquelas situações em que o modus operandi, ou seja, a forma como o assédio ele é infringido a outra pessoa, ele traz uma postura passivo-agressiva que está lá também no meu curso Cultura de Paz, Comunicação Não Violenta e Comunicação Consciente, que é um curso de extensão universitária, mas não é necessário ter um curso de graduação para fazer essa extensão. A extensão é um curso oferecido para pessoas de qualquer formação, não precisa ter uma formação específica, não tem esse pré-requisito, e ela tem um certificado por uma universidade reconhecida pelo MEC. Então lá eu trato bastante dessas relações de segurança emocional no trabalho, a gente vai falar um pouco aqui, e dessas questões que eu acabei de falar aqui das violências passivo-agressivas.
Dessas violências, vou falar aqui mais rapidamente, a gente tem as ironias, que é muitas vezes invalidando algum colega, essa desqualificação, né? Que é meio velada, parece que é brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Muitas vezes um isolamento de uma pessoa também é considerado um comportamento assediador, ou seja, quando eu tenho um colega de trabalho, um par, um subordinado ou um superior que tem esse tipo de comportamento de invalidar alguém, de deixar alguém silenciado, dar para ele tarefas que não é da função, não permitir que ele tenha acesso a informações para ele realizar o próprio trabalho. E isso é algo que é muito comum, muitas vezes, em instituições que são compradas, né? Então, existe uma instituição, ela é comprada por uma outra e essa outra não quer, por exemplo, uma demissão porque gera custos. Então, ela vai aos poucos fazendo assédio com quem ficou, até que essa pessoa se sinta tão desconfortável, tão incomodada, que ela acabe sendo pressionada a sair, a pedir demissão. E muitas pessoas que não podem pedir demissão por N questões, né, de vida, de momento de vida, ou às vezes até de medo de não conseguir outros trabalhos, vão se colocando nessa situação até adoecer. Então, como enfermeira, o meu principal objetivo em tratar aqui do assédio, seja ele moral ou sexual, é a gente cuidar das pessoas com relação à saúde delas. Então, hoje a gente já tem legislações específicas para tratar do assédio. As empresas têm por obrigação terem canais para denúncias anônimas que devem ser tratadas com sigilo, rigor, compromisso, de forma a não violentar novamente a vítima, né? A não desconfiar do que a vítima está dizendo, porque se uma pessoa que sofre um assédio, ela é desconfiada, ou seja, não, o que ela está falando não sei se é verdade. As próximas pessoas que vivenciarem, têm isso como exemplo, também podem passar a não ter mais as denúncias, porque, bom, se eu vou lá eu vou ser ridicularizada, se eu faço essa denúncia eu sou ridicularizada, então, isso dá, né, aquela lição, né, para a massa, a gente fala assim, né, essa é a lição que a gente está dando aqui, qualquer coisa nesse sentido vai ser tratada da mesma forma. Então, esse silenciamento das pessoas dessa relação em desacreditar a vítima que está dizendo que é vítima, e dentro desses canais a importância do rigor da apuração, né? Da apuração das situações referenciadas, ou seja, precisa ter uma verificação isenta, né? Ou seja, em que eu não estou procurando um certo e um errado, em que a gente vai olhar para as situações para a gente corrigir, para a gente eliminar, para a gente reaprender a se relacionar e, inclusive, né, de dar consequências aos comportamentos repetidos que configurem assédio. Então, também configura assédio quando as cobranças são humilhantes, são repetidas vezes na frente de outras pessoas, né? São disfarçadas de, mas eu só tô te ajudando, eu tô te dando um toque. E aí isso é público, né, fazendo com que o constrangimento à pessoa seja seja utilizada, né, nessa relação em que alguém vai configurando esse assédio diariamente ou repetidas vezes em relação a uma pessoa e às vezes em relação a muitas pessoas ao mesmo tempo. Então já vivenciei situações em que um assediador tinha um determinado poder e causava, né, e tinha comportamentos assediadores na frente de qualquer pessoa e sobre várias pessoas. Então é necessário que existam canais para denúncia e que sejam tratados de forma respeitosa, sigilosa, confidencial e segura, né, para a pessoa que está denunciando nesse caso, e que as pessoas que são os agressores tenham consequências sobre os seus atos e possam ou reaprender, quando é o caso, por exemplo, uma comunicação violenta, né, que pode ser configurada assédio se ela é repetida, se ela invalida, se ela diminui, se ela humilha, né, e essa pessoa, de repente, ela está disposta e aberta a reaprender, porque há pessoas que estão dispostas. Eu recebo aqui sempre muitas pessoas que falam, eu quero melhorar, Lídia, eu quero mudar, eu já tô cansada, eu tô exausta, né? Eu não aprendi a fazer diferente, mas eu quero. E há pessoas que quando a gente vai conversar, quando eu sou convidada a mediar alguma situação, me diz exatamente isso.
eu nasci assim, eu cresci assim, se quiser gostar de mim vai ter que ser assim. Então, para as instituições, essa pessoa ela não pode mais estar em contato com outras pessoas, porque ela não sabe se relacionar, ela pode ter até um conhecimento técnico importante, mas se o relacional dela é prejudicial e é muitas vezes, inclusive, criminoso, ela não tem mais condições de estar nesse espaço. Então, as pessoas precisam saber que existe legislação que protege a pessoa que sofre assédio, e as pessoas que infringem o assédio às outras pessoas precisam saber que existem consequências para os atos. E as empresas são obrigadas, elas têm a responsabilidade de cuidar dessas relações dentro do ambiente de trabalho. Agora, mais recentemente, com as questões relacionadas à NR01, pelo Ministério do Trabalho, inclusive com punições em valores, em multa, mexendo no bolso das empresas, essas fiscalizações, essas identificações de cenários de risco, inclusive de assédio, né, de riscos psicossociais que envolvem inclusive o assédio, elas vão começar a ser mais comentadas. É importante que a gente saiba, e se você tem alguém que você conhece que passa por situações que são humilhantes, que são exposições, que são disfarçadas, né, de brincadeiras, que desqualificam, que minimizam, que invalidam, manda esse vídeo para essa pessoa para que ela saiba que ela tem direitos e que esses canais podem ser obtidos se não houver dentro da instituição essa tratativa com relação ao assédio. Existem os canais jurídicos e, inclusive, do próprio Ministério do Trabalho. Então, é importante que a gente consiga falar sobre isso, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu não imaginava que pudesse ter situações de assédio, né? Como eu entendo hoje, como nós sabemos o que é o assédio, quando eu comecei a trabalhar lá quando eu tinha 18, 19 anos. Então, se você tem uma pessoa entrando no mercado de trabalho, se você tem uma pessoa que ainda tem alguma vulnerabilidade nesse sentido, manda para essa pessoa. Eu tive recentemente também, no meu convívio, esse exemplo, inclusive, uma pessoa muito jovem que entrou no mercado de trabalho e ela foi invalidada no momento em que ela precisou ir ao hospital, né, passar no pronto-socorro porque ela não estava bem e entregou um atestado daquele comparecimento. E na hora da entrega do atestado, ela foi humilhada publicamente por essa chefia, né? E isso é uma situação assediadora, né? Repetidas vezes é o que se configura na legislação, que se configura, né, dentro do que é o assédio, e essa repetidas vezes não precisa ser com a mesma pessoa, mas pode ser com outras pessoas. Então é importante que essa rede, né, de apoio, essa rede de pessoas que trabalham no lugar com um assediador também tenham força para buscar os seus direitos e para, inclusive, dar limites ao assediador. Muitas situações, o assediador precisa receber o limite. Quando ele recebe o limite, ele pode mudar a postura dele. Isso já aconteceu em muitas situações em que eu fui mediar, em que eu fui conversar, em que eu estive envolvida de alguma forma. Então é importante que a gente saiba como se posicionar. Esse posicionamento, inclusive, é para a gente perceber como é que o nosso corpo fica quando determinada pessoa chega. Então, se você tem dúvida se alguém é um assediador, se você está passando por uma situação de assédio, seja moral, psicológico, sexual, é mais claro e evidente de identificar, mas se você está passando por outras situações de assédio, que você está na dúvida, percebe como o seu corpo fica, né? Se as suas mãos tremem, se você sua, se seu coração dispara, né? Se você tem dor de cabeça, se você tem náusea, porque o corpo ele fala das situações em que a gente não está tendo as nossas necessidades atendidas, que é algo que a comunicação não violenta nos ensina. Então, a gente muitas vezes passa a duvidar da nossa percepção. Será que isso está acontecendo de verdade ou eu estou imaginando coisas? Será que essa pessoa está falando isso de uma forma intencional ou é só coisa da minha cabeça? Então, é importante que a gente, inclusive, tenha pares para conseguir conversar. Quando eu passo por essas situações, os meus sentimentos, né, minhas emoções, meus sentimentos, as minhas percepções são de que eu sou culpada, nossa, mas será que eu fiz alguma coisa para essa pessoa fazer isso comigo? Ou de vergonha, nossa, eu passei por isso, não quero que ninguém saiba, não vou contar para ninguém, e se silenciar. Então,
esse prestar atenção sobre o que o assédio causa nas pessoas, isso é fundamental, porque daí você consegue, então, buscar ajuda, pedir ajuda, colocar limites, se você começa a perceber que essas coisas estão acontecendo com você. Né? Conectando com a comunicação não violenta, né? Quando a gente perde o sentido do trabalho, muitas vezes a gente passa por situações de assédio sem perceber que eram assédios. Então, o que não é assédio, né? Hoje já descrito em qualquer site, aí você busca isso facilmente. Por exemplo, cobranças inerentes, ou seja, próprias da tua função. Então, você é contratada para recepcionar, né, no seu ambiente de trabalho. Então, você recepciona pessoas. Se você não recepciona da maneira como é uma regra da instituição, como você foi treinada para fazer, e você não faz, isso não é assédio se o teu supervisor, gerente, enfim, né, o teu superior pedir isso para você, cobrar de você, né? Não é assédio, porque é inerente à tua função, é inerente ao que você foi contratado. Outras situações que muitas pessoas ficam na dúvida se é assédio ou não. Então, por exemplo, você foi contratada para uma determinada função que exige, né, como uma contrapartida, o cumprimento de algum tipo de meta. Metas podem ser abusivas, ou seja, podem ser tão insuficientes, tão impossíveis de serem alcançadas que você vai sempre se sentir insuficiente. Então, metas abusivas, por exemplo, há algum tempo atrás, eu não sei como tá mais isso, faz tempo que eu não converso com ninguém de banco, mas eles tinham metas impossíveis de serem cumpridas. E aí, uma determinada vez, conversando com uma pessoa, né, que tem cargos maiores em bancos, ele fala, Lídia, a gente coloca essa meta bem alta, que é para ver se a pessoa chega pelo menos na metade da meta. E eu falei, não é mais justo e mais honesto que a meta seja possível de ser alcançada? Para que a pessoa tenha leveza, tenha paz no trabalho, consiga desempenhar o trabalho com qualidade, sem essa ideia de que se ela não chegar naquela meta que é abusiva, impossível de ser alcançada, e ela se sinta como culpada e incompetente? Essa pessoa riu e não falou mais sobre o assunto comigo, mas eu entendi bem o recado. Então, inclusive, a gente precisa conversar quando essas metas são impossíveis de serem atingidas. Então, eu já trabalhei muito com metas e eu já briguei muito por conta de metas, mas desde que a meta, né, ela possa ser alcançada dentro da sua jornada de trabalho, ela seja algo que, né, quantifica, inclusive, o seu trabalho, né, isso não é considerado assédio, tá? A forma como as pessoas podem cobrar isso pode ser categorizado como assédio, mas a cobrança em si, né, da meta pactuada no seu contrato de trabalho, né, enfim, no lugar onde você está trabalhando, isso não é considerado assédio. A mesma coisa também não é assédio para comportamentos em que você é o assediador. Então, outra situação que já aconteceu e eu precisei mediar. O assediador de uma determinada X pessoa, né, foi chamado para conversar. E aí essa pessoa se sentiu assediada. E aí, de novo, vamos reforçar que assédio é toda e qualquer exposição, humilhação pública ou retaliações repetidamente em diversas situações com aquela pessoa ou com as pessoas daquele ambiente. Você ser chamado para uma conversa porque você está apresentando comportamentos inadequados no seu trabalho, não é configurado assédio por si só. É claro que, de novo, a forma como a pessoa vai conduzir essa conversa com você, isso claro que eu não estou dizendo aqui que se a pessoa for agressiva, se ela for violenta, se ela fizer a mesma coisa, ela tá ok. Não está. Então, gestores, supervisores, responsáveis precisam ter, né, um alinhamento na comunicação para não serem configurados como assediadores quando forem, inclusive, orientar os próprios agressores. E também quando forem dar apoio às pessoas que sofreram assédio. Porque, de novo, né, nos meus atendimentos aqui, não é incomum a pessoa que foi fazer o acolhimento ser a pessoa que fala, mas também você fez isso, né? Mas também, olha como você veio. Mas também você ficou sozinho com essa pessoa.
e coloca no colo da pessoa que foi a vítima a responsabilidade pelo acontecimento, sendo que o responsável é sempre quem teve o comportamento, não quem foi vítima dele. Então é importante a gente perceber essas situações no nosso ambiente de trabalho, inclusive para a gente ajudar outras pessoas. Tem uma situação com relação a isso, né, de tentar ajudar, né, de ser o salvador, né, sempre fui essa pessoa que, né, tive muito essa desejo de justiça para situações. Então, não aconteceu diretamente comigo, mas foi um caso que eu estava próxima e acompanhei. Uma pessoa que sofria assédio e uma outra que estava vendo e quis ajudar o coleguinha. Para ajudar uma pessoa, a gente sempre precisa perguntar para essa pessoa antes como ela deseja ser ajudada, o que ela deseja fazer. Porque quando a instituição, quando os responsáveis forem chamar o agressor e a vítima, né, para essa explicação, para entender o cenário, muitas vezes a pessoa que é vítima fala: não, eu não quero falar nada, eu não quero fazer nada. Então, o que foi ajudar acaba ficando em situação desconfortável, né? Muitas vezes, inclusive, desacreditada em relação àquela situação, porque ela não perguntou antes. Então, aqui, uma orientação para você que tem esse ímpeto de sempre ajudar as pessoas, de buscar justiça nas relações, né? Parecidas com o que eu preciso também sempre estar atenta para não fazer. A gente sempre pergunta para a pessoa: olha, eu percebi que está acontecendo essa situação com você, você quer ajuda? Você quer meu apoio para a gente buscar ajuda? Você quer que eu fale? Você quer que eu vá com você para falar? Então é importante que a gente sempre pergunte como a pessoa quer ser ajudada, porque em muitas situações pode acontecer desdobramentos que só a pessoa sabe. Então, por exemplo, né, um caso, óbvio, não vou citar, enfim, mas só como um exemplo, não vou citar nomes, né, identificar, mas uma situação em que uma mulher sofria assédio no trabalho, assédio sexual no trabalho. Se ela levasse esse caso adiante, se fizesse boletim de ocorrência, se fizesse todo o processo que seria o adequado a ser feito, ela poderia ter problemas relacionados ao parceiro. E ela optou por não fazer todo esse processo. Então, no profissional que está acompanhando, dá uma sensação de: poxa vida, eu estou aqui para ajudar e ela agora deu para trás, entre aspas. Mas só ela sabe quais são as implicações que aquele comportamento, aquela decisão pode ter na vida dela. E isso não significa que a gente não possa fazer nada. A gente pode, inclusive nessas situações em que a pessoa não quer falar, sinalizar para os superiores que tem alguma coisa acontecendo e que ela precisa observar. Porque, gente, se tem um comportamento que ele é repetido, é a pessoa que tem comportamentos de assédio. Então, ela não vai fazer uma vez só, ela não vai ter uma única vítima. Isso vai se repetir. Então, quem quer muito ajudar, fique atento, estar atento, pode inclusive sinalizar e ser esse olhar de vigia, né, de sentinela, que está ali para observar e ajudar as pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade e que não podem, que não conseguem ter naquele momento ainda uma força, vamos dizer assim, coragem às vezes, para tomar as medidas cabíveis e necessárias. Então é importante que a gente também respeite o que a pessoa está dizendo, e isso não significa que a gente vai camuflar, abafar, como a gente fala, né, ou botar panos quentes na situação para minimizar aquele fato. E claro, se envolve um crime, como uma violência sexual, uma agressão, a gente precisa tomar as medidas, independente da pessoa aceitar ou não, em relação ao comportamento, e não aquele fato envolvendo a pessoa. Entenderam a diferença? Eu não preciso dizer: olha, eu sei que fulano fez isso com a ciclana, mas olha, nesta instituição estou percebendo movimentos assim de fulano de tal ou de algumas pessoas, porque às vezes a gente não precisa nem identificar. Muitos canais de compliance recebem denúncias anônimas, e que esses responsáveis é que vão ter que ir lá a campo, no local onde está acontecendo, e fazer as abordagens necessárias. E aí com certeza vai achar. Eu não conheço, pelo menos na minha experiência,
uma situação em que havia evidências, havia uma configuração de assédio ou de violência, né? De outro tipo de violência, em que essa diligência que seriamente, sigilosamente, com cuidado, vai fazer essa apuração, não encontra. Sempre encontra muito mais coisas que nem a gente sabe. Então é importante a gente desconstruir esse mito também de que, se a gente só conversar com essa pessoa, se a gente só tiver mais empatia por ela, mas ela também está passando por problemas, que a situação se resolve. Então, o diálogo, ele não pode superar as consequências que essa pessoa precisa ter em relação ao assédio infringido a outra pessoa. E que nenhuma técnica de comunicação, nem a comunicação não violenta sozinha, ela vai impedir um assédio de acontecer, porque os comportamentos assediadores, como eu falei, eles são repetitivos, eles são comportamentos habituais para o assediador. Então, ele aconteceu hoje, você fala, mas eu conversei com ele, não vai acontecer mais. Se não forem tomadas as medidas necessárias, cabíveis, se essa pessoa não tiver consequências sobre os atos que ela teve, se ela não tiver, por exemplo, um período em que ela vai ser novamente avaliada no seu contexto, pode ter certeza absoluta que nenhuma comunicação vai dar jeito se essa pessoa não tiver também o desejo de fazer diferente dali para frente. E isso também é responsabilidade da instituição que o contrata. Independente se essa pessoa tem um cargo super ultra plus, porque é outro lugar que as pessoas geralmente não querem mexer, mas ele é o diretor, mas ele tem um cargo XY, né? Ou se ele é alguém de um escalão, né? Vamos dizer assim, mais que eu digo, né? Como eu sempre fui, chão de fábrica, né? Alguém que tá ali na ponta. Então, esse mito de que a gente vai ter uma conversinha com a pessoa e que isso vai ser resolvido, ele precisa ser desconstruído, porque só existe mudança se a pessoa desejar a mudança, né? Se as consequências infringidas a ela façam com que ela repense o comportamento, que ela procure, inclusive, tratamento, ajuda, se isso é algo que é importante para ela, né? Se ela deseja, se de repente a pessoa acende e fala, nossa, mas eu sempre fiz isso, nunca ninguém me falou nada. O que é também bastante comum, eu sempre observo quando agressores, assediadores dão declarações, eles falam, mas eu sempre fiz isso com ela, ela nunca falou nada. Não sei porque tá falando agora. Meteram ideias na cabeça dela. Então perceba, essas pessoas em geral têm um histórico, porque têm comportamentos construídos, porque tem uma história de vida que não é responsabilidade da vítima entender, apoiar, enfim, cuidar, né? A vítima nunca cuida do agressor, isso é fundamental, porque senão a gente ainda dá para ela a responsabilidade de transformar a vida do outro, que também é algo super comum quando eu converso com mulheres e atendo mulheres, né? Mas é que eu não consegui dar jeito nele, eu não consegui mudar essa pessoa. Não é responsabilidade da vítima, né? Cuidar e resolver o comportamento agressivo, né? Tem toda uma sociedade que tem que dar esse apoio, profissionais que precisam estar envolvidos e as instituições têm essa responsabilidade. Então, não achar que a comunicação, qualquer um, mesmo a comunicação não violenta, seja uma ferramenta para convencer o agressor, para fazer com que ele aprendendo, por exemplo, uma determinada, porque isso também já aconteceu. A gente vai dar um treinamento, a gente vai chamar um coach para ele, um coach relacional. E aí é óbvio, né, que se não for algo que a pessoa entende como necessário, e ela aceita isso como uma ajuda institucional, que ela vai passar um período e ela vai repetir isso. Então é importantíssimo que a gente esteja atento, né? E a CNV, ela é uma ferramenta para a gente proteger a vida, para a gente proteger a dignidade das pessoas, a nossa própria dignidade, e para nos sempre manter em consciência de que nenhuma situação de violência pode ser aceita. Nenhuma, né? Não tem, mas e isso? Mas é o chefe? Mas é... Não, nenhuma situação de violência ela pode ser aceita, e que dentro da comunicação não violenta existe muito que muitas vezes nem é tão disseminado, que é a justiça, a busca pela justiça e a ecologia nas relações. Então, espero que esteja fazendo sentido aí para vocês. A gente já tá
já estou aqui finalizando. Eu, quando começo a falar sobre o assunto que é verdadeiro para mim, eu vou, às vezes, muitas vezes, perco a noção aqui do tempo. Mas já indo aqui para a gente finalizar, é importante, então, eu dizer aqui para vocês as contribuições da comunicação não violenta e da construção de cultura de paz. Uma das coisas que eu já falei algumas vezes aqui no canal, tem vídeo sobre isso lá no YouTube também, sobre segurança dos ambientes, segurança emocional dos ambientes. Como é que a gente sai de ambientes tóxicos para ambientes com segurança emocional? Como é que a gente, como funcionário, como líder, como gestor, como dono, por exemplo, de um negócio, né, de uma instituição, enfim, que seja, a gente constrói juntamente com a comunicação não violenta a cultura de paz. E aí tem 4 contribuições que são fundamentais, assim, que se você quiser anotar aí, inclusive mandar para alguma outra pessoa, que bom, Tina, obrigada. Mandar para alguém, a gente precisa ter essa responsabilidade também social e espalhar o conhecimento, né? Essa é uma das minhas funções aqui. A gente dá nome para a violência, né? E saber que isso é um assédio moral, isso é um assédio sexual, isso é uma violência, isso é um crime. A gente dá nome, sair de acusações, sair de, eu acho que eu acho que não é, mas será, mas não será. E a gente procurar pessoas que possam ajudar, seja dentro da instituição ou fora, para que a gente dê nome, né? E quando a gente dá nome, a gente identifica e a gente pode dar o próximo passo. Então, dando o próximo passo, fortalecer o posicionamento das pessoas, né, dos funcionários, dos seus liderados, seus pares, das pessoas que estão com você, e inclusive das pessoas da sua família que estão no mercado de trabalho. Porque também não é incomum a pessoa procurar ajuda na família e a família dizer assim, mas é assim mesmo. Você tem que baixar a cabeça, tem que aguentar, a gente tem dívidas, a gente tem conta, e muitas vezes a perpetuação da violência vai por conta dessa nossa vulnerabilidade social. Então é importante que a gente também ajude as pessoas e a gente entenda isso. Nenhuma violência deve ser paga, deve ser aceita porque existe um pagamento de salário. Terceiro ponto, né? Que são as interrupções desses padrões. Então é colocação de limite, institucionalmente a construção de documentos e de cultura que privilegiem a paz, que erradiquem as situações possíveis de assédio, né, com esses poderes muito hierarquizados, pessoas que são inquestionáveis o que elas dizem. Esse tipo de governança institucional, ele já está muito ultrapassado e a gente precisa também buscar isso, né? A gente exercitar essa nossa consciência, esse nosso conhecimento para que as instituições também ocupem as suas responsabilidades. Se a gente vai aceitando, né, quanta coisa a gente já teve em conquistas em relação ao ambiente de trabalho, e é assim que a gente deve continuar tendo, né, sempre com atenção, buscando a justiça, os canais legais e os profissionais que podem nos apoiar. E as instituições ainda têm, né, o dever de construir ações preventivas. Como é que a gente previne? Quais são os processos de trabalho que podem fazer com que uma pessoa se torne um assediador? Então, por exemplo, um chefe que tem que dar conta de entregar uma meta abusiva dos seus funcionários, ele sofre assédio e ele assedia os demais. Então, esse tipo de comportamento que é estrutural e hierarquizado e muitas vezes invisível, né? Ele só se torna visível quando as pessoas começam a adoecer, quando elas existe alta rotatividade no trabalho. Então, locais com altíssima rotatividade, né, que a gente chama de turnover alto, deve ser investigado e avaliado se não há indícios de assédio, né? Se o ambiente não é tóxico, porque em geral as pessoas, claro que as pessoas saem, né? Eu mesma já saí de trabalhos muitas vezes por diversas questões, por questões de propósito, de sentido, de momento de vida, ter filho pequeno, ter filho, enfim, né? Situações, pessoas que saem para cuidar de alguém que está doente, as pessoas se movimentam, né? A vida é movimento. Mas se a gente tem um lugar com altíssimo turnover, ou seja, rotatividade de profissionais, perceba se ali não tem uma situação de assédio. Então, por exemplo, em escolas, isso toda hora tem um professor saindo, nenhum professor fica, nenhum funcionário fica, toda hora se tem uma pessoa nova, verifica com a direção dessa escola se não é um lugar que é um ambiente tóxico de trabalho. Então,
né, ou o salário não é compatível com o mercado, né, porque as pessoas vão procurando o que é melhor para elas, ou tem uma situação que precisa ser olhada. Então isso é fundamental também. Olha como vai atingindo, né, várias esferas da nossa vida e do nosso cotidiano. Outra questão, né, dentro dessa cultura preventiva, é então fazer com que os ambientes sejam seguros emocionalmente, onde as pessoas possam falar sobre os sentimentos, onde elas possam ser ouvidas, né, onde as relações sejam compassivas, ou seja, baseadas na não violência. E aí sim, que a comunicação seja como uma política institucional, ou seja, aqui se faz assim, a gente se comunica, a gente se ouve, a gente se respeita, o local de trabalho ele precisa ser digno, né? Ele deve ser digno e é uma responsabilidade nossa exigir, né, nesse sentido de construção conjunta, que os nossos locais de trabalho sejam assim, né, dignos, harmoniosos dentro das possibilidades, sejam respeitosos, né? Então já foi um tempo que não deveria nem ter sido, em que a gente aceitava qualquer coisa, né, em nome do medo, muitas vezes, dessa expectativa social, enfim. Hoje a gente tem outras ferramentas para que a gente interrompa as situações de assédio e de violência no trabalho. Então, nesse contexto, a CNV, a comunicação não violenta, não é para dar as mãos pro coleguinha, agora vocês são amiguinhos, vai lá, pede desculpa pro coleguinha, dá um abraço nele, né? Não é uma conversinha bonita, não são palavras de, eu te desculpo, você me desculpa. A CNV não serve para substituir a denúncia, então, em algumas situações também, já tive essa preocupação de liderança, se eu falar ali com o CNV, se a outra pessoa aceitar, se a gente pode eliminar a denúncia, e não, porque a denúncia é um indicador, né, tanto de qualidade quanto de quantidade, de como a instituição vai tratar aquilo. Então, então nem vamos fazer a denúncia, deixa pra lá, nem vamos formalizar não, deixa, tá tudo, né, e isso não é um comportamento adequado, e as instituições precisam estar alinhadas com isso. Então, em algumas situações em que eu já fui chamada, Lidy, você vem aqui conversar com a equipe, porque daí a gente não precisa levar esse caso para frente ou para cima. Eu falo, eu posso conversar com a equipe, a gente pode fazer um alinhamento, mas situações que envolvam assédio, crimes e situações que não são adequadas, não são por exemplo, do contrato institucional, né, vamos dizer assim, da política institucional, elas não podem ficar debaixo do pano, porque senão a gente não avança, né? E hoje eu tô ali, amanhã eu não tô, mas a outra pessoa pode estar. Então a gente precisa tratar de forma formal essas questões, não pode ficar na informalidade, porque só vai perpetuar os ciclos de violência e de assédio. E a gente, né, condição sine qua non, jamais responsabilizar a vítima por ter passado por essa situação de assédio ou de violência, que infelizmente ainda é um comportamento muito recorrente nas chefias, nos superiores, e até quando envolvem, né, as situações jurídicas. Já passei por situações assim em que mesmo durante a apuração, o julgamento e etc., audiências, a vítima ser responsabilizada pelo que aconteceu. Então, isso só vai mudar, isso só vai parar se a gente não parar, se a gente continuar, se a gente fizer a nossa parte na busca da cultura de paz, na busca das relações compassivas, na busca de trabalhos respeitosos, na busca da dignidade humana. Então, esse é o principal papel da comunicação não violenta, é que a gente tenha consciência e não normalizar a violência, em nenhuma hipótese. E é isso, para a gente erradicar o assédio, né, não basta que a gente tenha as leis, é necessário que a gente tenha ações, que a gente tenha consciência, que a gente saia do invisível para o visível, que a gente faça escolhas conscientes politicamente, na nossa comunicação, na cultura, porque cuidar da comunicação, cuidar dos nossos ambientes também é cuidado em saúde. Então, o assédio adoece porque
ele vai trazendo consequências muito graves, né, e muito impactantes na vida de quem sofre e de quem está no entorno. A CNV vai fazendo com que a gente observe isso, que a gente torne o nosso ambiente mais saudável emocionalmente, mais digno e mais respeitoso. Então, esse é meu convite para você, que você envie esse vídeo para alguém que passa por essa situação, ou que você sabe que pode ser beneficiado de alguma forma. E aqui nesse canal a gente sempre, toda quarta-feira, temos live aqui para falar de algum assunto relacionado à comunicação não violenta, comunicação consciente e cultura de paz. E se você quer dar um passo a mais, se você deseja aprender mais, se você deseja ter inclusive um certificado formal, é só entrar no link da bio, tá lá meu curso disponível, Comunicação Consciente, Cultura de Paz nas Organizações, para que você tenha ainda mais embasamento, para que você tenha exercícios, para que você saiba como conduzir essas situações no seu ambiente de trabalho e para que você seja um semeador da cultura de paz. Eu te espero lá. Muito obrigada pela presença de vocês, um grande abraço, bom finalzinho de quarta-feira, meio da semana, que a gente consiga espalhar as nossas sementes da compaixão e da comunicação também como cuidado em saúde. Um abraço. Até mais.